Bom dia, o sol nasceu lá na fazendinha. Como vocês podem ver, eu estou muito bem das ideias. Nossa senhora, sabe quando você acorda muito cedo? Tipo assim, 5 da manhã? E aí, de tarde, no caso, agora pra mim são 3 da tarde, bate o sono e aí você fica meio das ideias? Então, esta sou eu. E neste clima gostoso, eu estarei contando historinhas de terror para vocês. Essa semana, hoje pra mim é quarta, pra vocês... Não, minto, hoje pra mim é terça, pra vocês é quarta. Mas eu pedi essas histórias na segunda-feira. Segunda-feira? Acho que foi segunda-feira. Eu pedi pra vocês me mandarem historinhas de terror, ou de stalkers, ou de pessoas bizarras, histórias estranhas em geral, pra que eu contasse aqui no canal, porque eu não sei vocês, mas eu adoro ler relatos e causos de aparições e pessoas esquisitas, é por isso que eu gosto tanto do Reddit. Eu tentei separar o máximo de histórias que eu consegui, porque senão ia ser um vídeo de 1 hora e eu não quero editar um vídeo de 1 hora, porque eu não estou no pique. Provavelmente vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem muita história e muita história legal, e não tinha como colocar todas elas aqui. Então, talvez haja há de ter é redundante, não é? Porque a já é ter. E ter pode ser substituído por ar. Tá bom, vamos às histórias. A nossa primeira história vem do Boleslau. E essa primeira história, ela é muito legal porque ela tem um plot twist. Vamos lá. Bom, eu sempre fui muito cético quanto ao sobrenatural, então eu prefiro contar uma história mais realista. Quando eu era criança, havia uma casa abandonada que ficava bem do lado da minha casa. Hoje em dia, ela já passou por uma reforma e ela está atualmente ocupada. Eu costumava brincar de esconde-esconde com os meus primos, e apesar dos nossos pais dizerem pra gente não ir lá devido aos fantasmas, eu, por outro lado, sempre teimava e sempre me escondia lá. E a esse ponto, eu sabia que a minha mãe falava isso só pra eu não invadir a casa dos outros. Vale mencionar que a casa era minúscula. Pra você ter uma ideia, só tinha um portão que separava a calçada do quintal, também minúsculo, e depois do quintal tinha uma porta que estava sempre trancada. Se eu fosse chutar, acho que o quintal media 2 metros, 2 por 3. 2 ou 3 metros. Era pequeno. Também haviam muitos maços de cigarro no chão, além de uma quantidade razoável de uma poeira branca. Houve um dia em que eu estava ali, de costume me escondendo no meu lugar secreto, e óbvio, nenhum dos meus primos procuravam por lá porque ou tinham medo ou achavam que eu tinha obedecido a minha mãe e me escondido em casa. Nesse dia, porém, eles demoraram muito mais do que o normal. Na época, eu genuinamente achei que tinha se passado 1 hora, mas vendo hoje em dia, provavelmente foi no máximo 5 minutos. Nesse meio tempo, de repente, chega neste quintal uma senhora. Ela tava atrás de mim e eu nem notei a presença dela. E quando eu me virei, foi que eu percebi que ela tava lá. Era uma senhora comprida, magra, de rosto fino e extremamente pálida. E com isso, eu me assustei. Lembro que nesse momento eu senti uma sensação muito grande de insegurança e pavor. Eu nem conseguia me mexer. E apesar de ser uma senhora comum, eu era bem medroso ao redor de desconhecidos e por isso eu não pude evitar me sentir assim. Tudo que eu conseguia pensar era em tentar fugir pelo mesmo portão que ela tava praticamente me barrando. Voz de velha. Merda é essa, moleque? Que merda é essa, moleque? Merda... Eu não sei fazer voz de velha. Que merda é essa, moleque? O que você tá fazendo na minha casa? Nada, moça, eu só tava brincando. De repente, a gente é interrompido pela minha mãe, que pede desculpas pra senhora e me traz de volta. Me senti muito aliviado. Eu tava esperando levar um carão, uma bronca, mas pra minha surpresa, a minha mãe tava parecendo muito mais aliviada e preocupada do que zangada. E ela não me deu nenhum castigo, nem me bateu, só disse de coração e com preocupação: pelo amor, por tudo que é mais sagrado, seu moleque miserável, não entra mais naquela casa. Exatamente um dia depois, eu vi que a casa tinha sido trancada permanentemente e posteriormente interditada pelos PMs. O motivo? Simples. Aquelas poeiras brancas, na verdade, eram resquícios de drogas.
E sim, aquele era um ponto onde os usuários se encontravam bem do lado da minha casa. E a senhora tinha um rosto fino e pálido por causa das substâncias que ela utilizava. Eu fiquei em choque depois que eu soube disso. E o que será que aquela mulher poderia ter feito comigo se não fosse pela minha mãe ter chegado na hora certa? De qualquer forma, é isso. Minha primeira vez postando uma história aqui. Mesmo que eu não apareça no vídeo, fiz a minha participação. Good night. Cara, quando eu li essa história pela primeira vez, na hora em que ele falou resquícios de pós brancos, eu falei, ih, rapaz, eu tô ligada o que tem nessa casa. Eu falei do plot twist porque a mulher branca, né, pálida, você pensa um fantasma. Não, era uma pessoa que usava substâncias químicas. É, galerinha. E eu adoro essa história porque ela tem todo o cenário pra ser uma história de terror. Casa abandonada, senhora esquisita de rosto pálido. E aí no final era só droga. Enfim, próxima história. A nossa próxima história vem da Annelise Cássia. A minha história é curta, mas é algo que eu nunca esqueci. A minha melhor amiga estava dormindo em casa e nós sempre dividíamos a cama. E eu tenho 2 gatos, o Dexter e a Maria Eugênia. Eu achei a coisa mais fofa, mais graciosa, o nome da sua gatinha, ser Maria Eugênia. A gata tem nome composto, que coisa mais fofa. Enfim, nesse dia, em específico, estávamos deitadas, já dormindo, quando a gente acorda com algo pesado andando em cima da gente. Ela já ficou assustada, porque ela é medrosa, mas pra acalmar ela, eu disse que era só o Dexter e falei pra ela voltar a dormir. O problema era que a porta do quarto estava fechada e os gatos estavam pra fora. Então, aquilo que a gente sentiu andando em cima da gente até hoje é um mistério. E eu só contei pra ela que não era um gato depois de anos, porque senão ela nunca mais ia dormir aqui em casa. Beijos, Vitória. Meu amor, que bom que você não contou pra sua amiga, porque se fosse eu, nunca na minha... Não, meu amor, não. Eu vou dormir na sua casa e tem um negócio andando em cima de mim. Você está louca? Como que você conseguiu dormir? Você ficou bem depois disso? O que era? Quer dizer, você não sabe o que era, né? Mas como que você vive normalmente depois de sentir alguma coisa na sua cama, garota? Você é louca, senhorita Annelise. Próxima história. Nossa próxima história é da Ana Beatriz Moraes. Tem uma história simplesmente bizarra que aconteceu comigo. Eu divido o quarto com a minha irmã mais velha, que tinha uma boneca de pano com um cabeção, olhos grandes e um corpinho com pernas muito longas. Com certeza, o capeta mora nessa boneca. Não há dúvidas, senhorita... Seu nome? Ana, assim, querida, eu te digo com certeza, com propriedade, que havia, se essa boneca existe, há um ser maligno dentro dela, tá bom? Porque eu não conheço uma boneca que não seja possuída. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 14 anos e as nossas camas, a minha e a da minha irmã, eram grudadas e eu dormia com a cara pra boneca muitas vezes. Um dia, não sei porquê, eu comecei a ficar com muito medo dessa boneca, era o capeta. Eu tinha um pressentimento estranho, era Deus falando a você, minha querida, taca fogo agora nessa boneca em nome de Jesus. Madrugada dentro, minha irmã, a boneca e eu, dormindo lado a lado, nessa ordem, até que eu abro os olhos e a dita cuja foi parar em cima da cabeça da minha irmã, tampando a cara dela com o cabelo de lã. A minha irmã tava toda suada, e eu achei isso muito esquisito, mas eu tava meio grog de sono, e aí eu só tirei a boneca de cima dela, achando que talvez ela tinha pegado a boneca sem querer e colocado em cima da cabeça, e eu voltei a dormir. Mais tarde, eu acordo novamente, e dessa vez a boneca estava em cima de mim, do mesmo jeito que ela estava antes, só que com as mãos enroladas no meu pescoço. Eu fiquei com um cagaço enorme, acordei na hora e eu espantei a boneca de forma brusca. Depois, eu arrumei ela, entre aspas, deitada do nosso lado, como ela estava antes, e internamente pedi pra ela não nos fazer mal nenhum. Eu voltei a dormir logo depois. Foi um dos episódios mais estranhos que me aconteceu. Fora isso, teve uma vez que eu ouvi um copo que estava no meio da mesa da cozinha, que é enorme de grande, cair no chão e se espatifar sem ter ninguém na cozinha.
Mas a história da boneca é mais interessante. Foi o que eu falei pra você, ô senhorita Ana. Não tem mistério essa história, era o capeta na boneca. Assim, eu não confio em bonecas. Eu não sei porquê. É porque eu acho que eu vejo filme de terror desde que eu era criança. E aí sempre possuíam as bonecas. Então, eu sempre tive muito medo de boneca. Eu sempre achei que tinha uma coisa estranha com bonecas e eu não confio em bonecas. E aí minha avó e meus parentes ficavam me contando essas histórias de que a irmã da igreja recebeu uma boneca que tava amaldiçoada e não sei o que. Ai, mó brisa. Eu sei que eu não confio em boneca e eu não quero na minha casa. Inclusive, se algum dia alguém me der uma... Quer dizer, eu mudei de ideia imediatamente. Porque eu compraria a boneca da Annabelle. Eu não sei, gente, eu sou, sei lá, bipolar, hipócrita. Eu acabei de falar que não teria uma boneca na minha casa, mas eu teria a boneca da Annabelle, que é o capeta puro. Mas tudo bem, próxima história. A nossa próxima história é da Leila Yara. E eu acho o nome Leila um nome muito legal, porque tem muito L nesse nome, né? Tem Leila. É um nome muito legal. Enfim, vamos à história. A minha história se passa em uma fatídica madrugada. Eu estava em meu quarto, deitada na cama, e me encontrava conversando com os meus amigos no Discord. E eu já estava há uns 2 ou 3 dias sem dormir direito. E essa informação é importante. Então, eu já estava meio cansada e eu nem estava prestando muita atenção no que eles estavam falando. Só que eu ouvi um barulho estranho e chamou minha atenção. Era o som do portão da frente de casa sendo aberto, e eu estranhei porque tava todo mundo dentro de casa dormindo. Eu até pensei que fosse o meu pai saindo de casa, então eu deixei pra lá. Só que alguns segundos depois, eu comecei a ouvir passos na sala da minha casa e coisas sendo arrastadas. Aí eu comecei a ficar desesperada, pensando que alguém tinha invadido a minha casa, e eu falei isso pros meus amigos na chamada, no Discord. Gente, pelo amor de Deus, tem alguém invadindo minha casa. Eles me perguntaram se não era minha avó perambulando pela casa pra ir no banheiro de madrugada, mas eu disse que não, porque o barulho era completamente diferente dos sons que a minha avó fazia quando ela acordava. Logo, eu comecei a entrar em pânico e a minha respiração começou a ficar muito mais pesada, e os meus amigos disseram pra eu ligar pra polícia, só que eu não tinha o número de nenhuma viatura e eu fiquei mais desesperada ainda quando eu lembrei que a minha avó, ela não tranca a porta do quarto pra dormir. Só eu tenho essa mania. Então, de repente, eu ouvi o barulho da maçaneta da porta do meu quarto sendo virada. Nessa hora, meu querido, não passava nem sinal de Wi-Fi. Não passava nem pensamento de pulga. Lágrimas começaram a cair no meu rosto e eu só sabia pedir ajuda aos meus amigos e eles tentando me acalmar. Porém, os barulhos pararam e eu não ouvi mais nada. Como uma protagonista burra de filme de terror, eu fui abrir a porta pra ver se tava tudo bem. Só que quando eu fui girar a chave da porta, eu senti como se alguma coisa estivesse fazendo força pra chave não girar. Era como se tivesse alguém segurando a chave do outro lado. Eu comecei a sentir um desespero gigante. Então eu gritei e eu soquei a porta e eu comecei a falar um monte de palavrão, porque quando eu fico nervosa eu falo um monte de palavrão. Então eu girei a chave o mais rápido que eu pude, eu abri a porta, eu saí pela casa acendendo todas as luzes e vendo se tava tudo nos lugares certos. Só que não tinha nada, nenhum mísero sinal de alguém andando ou tirando as coisas do lugar. Nada. Então eu fui na cozinha, eu fiz um copo de água com açúcar, peguei uma faca, por precaução, e depois eu voltei pro meu quarto e tranquei a porta novamente. Só que dessa vez eu fiquei com a chave. Também deixei a luz do quarto ligada até amanhecer e fiquei bebendo a água com açúcar para tentar me acalmar e a faca do meu lado. Até hoje eu não tenho ideia do que aconteceu e nem os meus amigos do Discord. Não sei se foi assombração ou se foi alucinações, porque eu tava sem dormir há uns 2, 3 dias. Só sei que foi muito assustador. Detalhe, a minha avó, que dorme no quarto do lado, não ouviu nada do que aconteceu. Enfim, essa foi a minha história e espero que tenha gostado. Cara, eu vou dizer pra você, senhorita Leila, entre uma assombração e uma pessoa real invadindo a minha casa, eu escolhi a assombração. Porque a assombração, ela não vai fazer nada demais. Agora, uma pessoa invadindo a sua casa, se ela tá invadindo a sua casa, assim, coisa boa ela não quer com você.
Então, eu tenho mais medo de ser uma pessoa real invadindo a minha casa do que ser um fantasma. Porque um fantasma eu faço uma oração, foi-se embora. Uma pessoa, eu chamo a polícia, no caso. A nossa última história vem da Amanda Alves. O ano era 2019, quase 3 séculos atrás. Era o meu último ano no ensino médio e eu precisei trocar de escola por questões médicas. Conheci pessoas legais, tentei me adaptar e eu conheci um garoto um tanto... Eu não sei como descrever, mas se eu fosse descrever, eu diria no mínimo bizarro. Vou chamá-lo de John. Eu vou chamar ele de Wesley, tá bom? Eu tinha ficado amiga de um garoto negro e isso só está em destaque porque o Wesley foi extremamente preconceituoso com esse meu amigo, o que forçou ele a mudar de turma. E apesar da medida disciplinar que foi aplicada, um tempo depois, o garoto voltou para nossa sala. Ele tinha hábitos estranhos e gostos um tanto peculiares, principalmente por lâminas, tanto que uma professora ganhou de presente uma dessas lâminas no aniversário dela, e ela era tão surtada quanto ele. Esse garoto começou a me deixar nervosa por causa de um simples acontecimento. Certa vez, eu fiquei na sala, durante o intervalo, porque eu queria adiar a lição de casa, e aí esse menino entrou, ele puxou uma cadeira, e ele sentou do meu lado, e ele perguntou, você me acha estranho? O cara tá todo de preto, com sobretudo no calor de 40 graus no Recife, fedendo a fofura sabor cebola, os olhos estralando, as pupilas dilatadas, os dentes amarelo, podre de cigarro. Ele chega e pergunta, você me acha estranho? A moleque se liga, se manca, Wesley. A Amanda, que conta a história, diz que ficou em choque e que ela não queria mentir. O menino era assim, bem esquisito, e eu tinha medo de que qualquer coisa que eu falasse pra ele soasse torto, então eu só disse... Estranho é uma palavra feia pra diferente. Você é diferente, amigo. Você não é estranho, você não é bizarro, você não é esquisito, você não me dá medo e calafrio, você só é diferente. Depois disso, ele começou a puxar assuntos sobre várias coisas bizarras, músicas estranhas, a admiração dele pelo Coringa, e o que me fez ficar realmente estagnada e meio desconfiada com ele foi quando ele disse, sabe, se eu fosse acabar com essa escola, eu não posso falar o que ele realmente disse, mas é só você pensar no Wesley, a descrição que eu dei, e o que caras como Wesley fazem nas escolas. Foi isso que ele quis dizer. Continuando. Eu provavelmente te deixaria viva, mas isso também é um talvez. Se manca, Wesley, se manca! Depois disso, eu passei a evitar esse menino a todo custo e ele simplesmente me caçava onde quer que ele me visse. Eu fingia estar distraída, ouvindo música, qualquer coisa. Ele me chamou pra ir na casa dele várias vezes e uma vez ele até tentou descobrir onde eu morava, usando a desculpa de que a professora mandou ele entregar alguma coisa pra mim. Nesse período, eu tinha saído de lá e me transferido para outra escola por causa de uma bolsa de estudos. O que mais me assombra em tudo isso é saber que o Wesley mora perto da minha casa e eu tenho passado os últimos anos com medo de topar com ele na rua. Amanda, você vai me fazer o seguinte favor. Você vai me passar o nome verdadeiro do Wesley e o endereço. Que eu vou fazer uma visitinha pra ele. Eu vou levar... Sabe quem eu vou levar lá? A minha avó. A minha avó. Aí eu quero ver ele falar um negócio desse pra minha avó. Porque a minha avó não tem paciência com gente assim. Moleque chato, folgado. Ai, gente, pelo amor de Deus. Assim, falando um pouquinho sério agora. É realmente preocupante quando as pessoas falam as coisas que ele falou. Então é bom você ficar de olho. É bom você alertar as pessoas. É bom você ficar de olho nos seus amigos, nos seus irmãos. Se você tem filho, nos seus filhos. De fato. Fica de olho, porque a gente não sabe o que esperar, porque as pessoas são completamente insanas, e às vezes elas escondem essa insanidade dentro delas. Mas assim, esse Wesley parece ser um grandiosíssimo chato. Vou ser sincera com você, chato. Nossa senhora, quem entra na sala durante o intervalo pra infernizar a vida de outra pessoa, a troco de nada... Ai, chato. Achei esse menino chato, Amanda. Você deveria ter mandado ele ir a merda. Mentira, que bom que você não fez isso, porque senão você poderia estar correndo risco. Não confio nesse Wesley, não. Enfim. E essas foram as nossas histórias de hoje. Como eu disse, tem várias outras histórias. Eu não pude colocar todas aqui, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã.
Mas eu com certeza quero fazer uma parte 2 desse vídeo, porque, nossa, tem muita história esquisita. Principalmente de quando vocês vêm falar pra mim, quando eu era criança eu via fantasma, o meu irmãozinho recém-nascido fala com os espíritos na parede. Se eu ter... Assim, eu vou ter um filho. Um dia, talvez, não sei, credo, sei lá. Eu aceito qualquer coisa do meu filho. Menos que ele fale com espíritos e fantasmas. Não, na minha casa não. Na minha casa eu não quero. Se você fala com espíritos e fantasmas, eu vou te devolver. Te devolve, não quero. Já brinquei, já foi legal, devolve essa criança. Não quero mais. Isso eu não aceito. Mas enfim, se você tiver uma história legal que você quer compartilhar comigo, é só você entrar na comunidade do canal e procurar o post em que eu peço pra vocês me mandarem as histórias. E aí você deixa lá o seu comentário que depois eu vou dar uma olhada novamente e vou separar mais histórias, tá bom? Um beijo pra você e tchau!